Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, o Lauren Lawson, o Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. E é muito bom estar com você aqui hoje, estudando a conversão de um dos maiores homens de Deus que já viveu. Na minha opinião, o maior deles, o apóstolo Paulo. E a conversão dele foi a mais chocante das conversões. Foi incrível. E antes de começar a ler o texto aqui, tem uma pergunta. Quantas vezes vocês já ouviram falar de alguém que foi salvo como resultado de uma aparição ou de uma visão assim? Vocês já ouviram falar disso? A única coisa que eu consigo lembrar é da mulher muçulmana que você já falou dela várias vezes, que teve uma visão ou até uma visitação de Cristo em seu quarto, que ela não só foi salva, mas foi curada. E, literalmente, ele apareceu para ela, se eu me lembro corretamente, mas eu, fora isso, não lembro. Só um minuto. Ela era aleijada de uma maneira terrível. Precisava de uma enfermeira com ela o tempo inteiro. E ela perguntou o pai dela se Maomé curava. Ele cura? E o pai respondeu, sim, cura, e nós iremos até Meca, e quando chegar no lugar certo, você beija a pedra e você será curada. E eles foram para Meca, com dezenas de milhares de pessoas que estavam lá, beijou a pedra e não teve cura nenhuma. Então, quando voltaram, ela questionou, o Senhor disse que eu seria curada, mas não fui curada nada. E ela leu em um livro, estou tentando lembrar se foi o Alcorão ou outro. Então, no livro mencionou Jesus Cristo, e não acho que foi o Alcorão, mas mencionava Jesus Cristo e como ele curou muitas pessoas. E não deu mais informação, só aquilo. Mas ela focou naquilo e pensou, ele cura, não é? E ela começou a orar, e eu quero que ele me cure, e por aí vai. E uma noite, ela acordou no meio da noite com uma luz no seu quarto. E ela olhou para o alto e ali haviam 13 homens com Jesus no meio deles. E a luz estava sobre ele, e ele brilhava com uma luz maior que os outros, mas todos estavam ali. E ela ficou encantada, olhando para eles. E o Senhor falou com ela, levanta e anda. E ela não sabia que era Jesus ainda, mas ela respondeu assim para ele, eu não consigo andar, não posso andar. E ele repetiu, levanta e anda. E ela disse, eu não consigo andar, porque eu nasci assim, não consigo andar. Ele disse, levanta e anda. Ela começou a obedecer e aí começou a andar. A visão sumiu, o Senhor também sumiu com os que eu acredito que eram 12 discípulos. E aí ela começou a andar no quarto dela de um lado para o outro e a enfermeira veio e bateu na porta, perguntando o que estava acontecendo. Ouvia alguém andar, mas não podia imaginar ou chegou a pensar que era essa jovem andando. E ela disse, pode entrar, sou eu que estou andando. E ela falou, não tem como você andar, é impossível. E ela disse, como é que foi que isso aconteceu então? E ela disse, Jesus fez isso por mim. E começaram a chamar pessoas. E ela tinha 2 ou 3 irmãos e vieram ouvir ela contar seu testemunho. E finalmente o pai dela disse para ela, você não está dando crédito para Maomé. E ela falou, não foi Maomé que me curou, foi Jesus. E ele disse, você não pode fazer isso, o crédito é para Maomé. E ela falava, mas Jesus me curou, não Maomé. E aí chegou um ponto que os irmãos disseram para ela, se você continuar falando de Jesus, nós vamos te matar, vamos tirar a sua vida. E ela teve que fugir de casa. E foi para uma missão metodista, foi ali que a história foi escrita, a história que eu li. E ela teve uma visão mesmo, como você bem falou. E você pode perguntar, por que o Senhor se revelaria para uma pequena menina muçulmana
e ele não se revela tanto para cristãos, ou seja, qual for o caso. E muitos podem fazer essa pergunta e eu não tenho como responder, não tenho resposta. Lembro que você mencionou que o Senhor também usa sonhos. A minha esposa, a Sharon, aceitou Jesus quando era jovem, acho que ela tinha 6 anos, e ela foi criada em uma variedade de igrejas diferentes que a mãe dela costumava ir, e ela foi criada, na grande maioria, na cidade de Toronto, no Canadá. E a maioria dos lugares aonde ela cresceu eram regiões muito pobres de Toronto. Mas quando ela se tornou adolescente, eu posso te interromper? Na próxima vez, será que você pode pedir a ela para participar do programa conosco? Desculpa se eu interrompi. Ela vai poder contar essa história bem melhor do que estou contando agora, né? Mas quando adolescente, ela se rebelou contra a religião e era o tipo de religião que afasta as pessoas de Jesus e de Deus. Espera aí, o que aconteceu com ela? Ela foi criada em uma variedade de igrejas, né? Pentecostal de Santidade, UPC e também as Assembleias de Deus do Canadá, desse tipo. Então, criada em meio a muita religião e confusão. E quando adolescente, ela, mesmo já tendo aceitado a Jesus no coração dela quando jovem, quando chegou na adolescência, ela se rebelou contra ele e não queria ter nada com aquilo. Não queria, porque ela não queria ser como aquelas pessoas. Bob, naquela época ela já tinha encontrado aquilo que era certo de Deus. Sim, ela tinha tido experiência com aquilo que era certo, mas no total era a raridade e não a maioria. Mas ela foi atraída pelo mundo, se rebelou contra tudo e começou a viver o mundo. E quando ela tinha 17 anos, o Senhor usou duas coisas ali para lidar com o coração dela. Havia uma igreja no centro de Toronto. Ela sabe qual é o nome da igreja, eu sempre esqueço, mas ela sabe dos detalhes. Mas ela andava por ali quase todo dia e eles tinham um banco na frente daquela igreja. Na cidade de Toronto existem muitos bancos, né, para pontos de ônibus e tal. Mas aquele banco, na frente daquela igreja, eles tinham escrito naquele banco as palavras de Jesus: "Vinde após mim e eu vos aliviarei." E ela andou ali, viu aquilo, e o coração dela, mesmo em rebelião, viu aquilo, e um dia finalmente entrou no coração dela, e ela voltou para o Senhor. E ela sentou naquele banco, entregou o coração ao Senhor. Mas outra coisa que o Senhor usou para trazer ela de volta para Cristo, o Senhor deu um sonho para a irmã mais velha dela. E foi ao mesmo tempo que a irmã mais velha da Sharon, e a irmã mais velha da Sharon, ela é uma crente e teve um sonho sobre a segunda vinda de Cristo. Ela é salva mesmo. E nesse sonho, nessa visão, ela viu Jesus voltando no meio das nuvens em um cavalo branco, basicamente Apocalipse 19. E essa irmã disse o sonho para Sharon. Eu vi Jesus voltando, basicamente. Eu vi Jesus voltando. Jesus está voltando. E Deus usou aquele sonho que a irmã dela teve, que ela compartilhou com a Sharon, para entrar no coração dela e convencer a Sharon que ela precisava voltar para Cristo, o Cristo verdadeiro, não religião. Mas isso aconteceu antes da história do banco? Mais ou menos na mesma época. Isso aconteceu mais ou menos no mesmo período de tempo. Talvez um pouco antes, mas foi mais ou menos na mesma época. E foram essas duas coisas que o Senhor usou e que fizeram com que a Sharon voltasse para Cristo. E
não para a religião, mas para Jesus. E a Sharon realmente, ela acredita que estava salva antes, mas ela estava desviada. E realmente ela entregou o coração para Jesus e houve uma mudança definitiva na vida dela. Mas Deus usou aquele sonho e eu queria compartilhar isso. Deixa eu falar algo da Sharon. Ela é uma das mulheres que mais ama a Deus que eu conheço. E ela ministrou para a gente aqui no Centro Familiar de Adoração várias vezes. E o Senhor usa muito ela, muito mesmo. E a última vez que ela pregou foi fenomenal. O Senhor usou muito ela e pode falar para ela que ela ainda está salva. E a Sharon me falou que depois que ela pregou da última vez, ela estava ouvindo o programa da Francis e alguém ligou e disse: como é que podemos deixar mulheres pregando no púlpito do Centro Familiar de Adoração? E a Francis respondeu e disse assim: eu vou colocar mais mulheres lá. Essa irmã Francis também. Pois é. Foram falar logo para ela, né? Eles não iam chegar em lugar algum. Mas a sua esposa é muito graciosa, viu? E que ela ama muito a Deus e tem um toque de Deus na vida e no coração dela. E eu estava falando sério quando pedi há poucos instantes atrás. Muito obrigado por estar conosco. Ah não, vamos para o intervalo, mas a gente volta. Fiquei confuso com o que ele falou. Voltamos já. Estamos de volta. Lauren, o capítulo 9 de Atos, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. A palavra discípulo é usada sem exceção no livro de Atos, em referência aos seguidores de Cristo. Então, quando você vê essa palavra discípulo, quer dizer um seguidor de Cristo, para te ajudar a entender um pouco melhor. Não está falando dos 12 originais. E é isso que queremos passar. Pode continuar. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele viu o Senhor, mas em visão. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Proclama que ele estava familiarizado com o Senhor mais do que o normal. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Fala da rua que existe até hoje, depois de 2000 anos. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Paulo, expressando o nome do homem que era o maior perseguidor dos seguidores de Cristo no mundo daquela época. Pois eis que ele está orando. Paulo tinha muito pelo que orar. Então, enquanto o Senhor estava trabalhando com Paulo, também trabalhava com o outro lado, juntando todas as coisas. E Paulo não tinha ideia do que iria acontecer, mas ele disse para Paulo que ia falar para ele o que fazer. Ele tinha que ir até a cidade e depois receberia instruções. Isso ele sabia. Não sabia como viria, quando viria ou por que viria, mas ele sabia que viria. Então, Ananias é o homem que o Senhor escolheu. Vamos ler um pouco mais sobre ele. Então vemos aqui no versículo anterior, ele jejuava por 3 dias e agora estava orando. Estava buscando o Senhor de verdade. Que mudança catastrófica em sua vida. Realmente é uma mudança catastrófica. Não tem como ser mais catastrófica. É o que acho. E sei que ele devia ter várias questões, mas agora também recebi algumas respostas, né? Então pode continuar. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Fala da segunda visão que Paulo teve em um curto período de tempo. Então ele agora sabe que algo vai acontecer. Acho que ele sabe o que vai acontecer. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. E agora, não dá para culpar o Ananias, né? Porque quão vazio muitas vezes são nossos medos e ignorantes de que Deus já enviou provisão para o futuro. Temos que confiar nele. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém?
Ainda assim, Deus tinha escolhido esse homem e se tornaria a maior bênção para os santos em toda a história. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. As intenções terríveis de Paulo vinham adiante, mas o Senhor interviu, mudando elas por completo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai. Demonstra uma urgência que exige uma obediência imediata de Ananias. Porque este é para mim um vaso escolhido, uma seleção divina, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Os gentios são colocados em primeiro lugar, pois era o chamado principal de Paulo. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. É muito diferente do evangelho moderno, que na realidade nem é evangelho. Então agora, o Senhor prepara Ananias para que ele vá orar por Saulo. Ele sabe quem ele é, mas ele não discute com o Senhor. Não discute ou argumenta por muito tempo. Ele tinha perguntas. Mas isso é outra coisa. Sim, e acredito que questões... Devemos sim confirmar se é aquilo que Deus quer. Isso está correto, está certo. Tiago diz que se não tivermos sabedoria, devemos pedir e perguntar ao Senhor sobre as nossas dúvidas. Ele não nos castiga por perguntar. E Ananias fez algumas perguntas, declarou algumas coisas aqui, vou dizer na conversa dele, mas no relacionamento dele com o Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor permite isso, irmão Swagger. Porque às vezes não temos certeza se estamos ouvindo dele. E é sempre algo certo buscar confirmação, certo pedir o Senhor para confirmar. É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Estou discernindo da minha cabeça ou é algo que vem do Senhor? Às vezes o Senhor usa um outro crente para confirmar aquilo que ele já falou para a pessoa fazer. Mas ele não vai usar outro crente para mandar a pessoa fazer algo que ele ainda não pediu para a pessoa fazer, porque senão aquela pessoa vai estar seguindo aquele indivíduo ao invés de seguir ao Senhor. E eu me lembro de pregar lá em Kansas City, numa cruzada, e depois do culto no Coliseu, eu estava saindo, um homem me parou e disse: irmão Swagger, preciso de um conselho, de uma ajuda. E eu perguntei: o que é? E ele falou: uma mulher chegou para mim, ele morava em uma cidade a 100 milhas dali, não sei, e ela me disse que eu tinha que sair e ir para Kansas City. E eu falei: e o Senhor? Ele te mandou? Ele disse: não. Eu não ouvi nada do Senhor, mas acredito que essa mulher me mandou sair do meu trabalho, me mudar com minha família para Kansas City e fiz isso. E ele falou: eu não tenho emprego, perdi tudo que eu tenho. Essa mulher era de Deus? E eu falei: ela não era de Deus. Se o Senhor quisesse que você viesse para Kansas City, ele ia ter falado com você em primeiro lugar. Ele podia usar aquela mulher ou outra pessoa para confirmar aquilo que ele já te falou. Mas ele não vai usar uma pessoa assim para te falar o que fazer do nada. E ele perguntou: você quer dizer que ela não vinha de Deus? E eu falei: não veio não. Não estou mandando você fazer nada. Faça o que achar melhor, mas eu acho que você deve ir para casa. E por aí vai. Olha, existe um movimento, e isso está no corpo de Cristo, em relação a o que eles dizem, ou às vezes se chamam de escola de profetas, e basicamente dizem para as pessoas como profetizar sobre outras pessoas, e são os tipos de coisa que estão acontecendo em cultos por todo o país. Tem muita gente seguindo eles? Eles estão cada vez mais fortes, com mais seguidores do que você imagina. Começaram várias escolas, não sei quantas. Em relação a números, não sei. Mas sempre vemos isso. Se você quiser aprender a profetizar, o que eles estão dizendo, e eles nem entendem o que profetizar realmente é na maioria dos casos. Devia ser pregação em direção à justiça e não adivinhar o futuro. Mas as pessoas já abriram escolas e
movimentos no corpo de Cristo para dizer para outras pessoas o que fazer. E as pessoas gostam, querem ouvir o que eles têm que fazer. Eles querem poder dizer, eu sou um profeta. Quando não são, porque o outro lado disso é o seguinte, existem situações quando Deus deixa o caminho claro. É fácil saber a vontade de Deus, mas existem outras vezes que não é fácil, porque vão haver tempos e tempos e tempos de oração dizendo, Senhor, me mostra o que fazer, me mostra o que fazer. Temos que ter essa responsabilidade pessoal de entender e discernir a vontade de Deus para cada um de nós. E acho que essa escola de profetas é um substituto para isso que todo crente tem. É minha opinião pessoal. E as pessoas fazem como o homem em Kansas City. Me diga o que fazer. E nem questionam. Não é? Só dizem, ele largou o trabalho e mudou. Mas para ele foi uma novidade. Quando alguém falou para ele que essa pessoa não vinha de Deus, pois Deus não opera assim. A realidade é que todos somos responsáveis por conhecer a vontade de Deus por nós mesmos, nossas famílias e ministérios. Mas isso nem sempre é fácil de encontrar. Mas algumas pessoas acham que é uma maravilha quando alguém diz para eles, Deus me disse para te falar isso e isso. Eles sentem que são especiais e diferentes de uma forma positiva quando isso acontece com eles. Existem cristãos que são sinceros no desejo deles de querer ser usado por Deus. Eles querem que o Espírito Santo se mova e querem operar nos dons do Espírito. E o que eles veem é que em tantas igrejas, aonde dizem ser cheios do Espírito, não tem nada acontecendo. O Espírito não se move, mas no coração deles eles querem mover e operar do Espírito Santo. E o que pode acontecer é que acabam em outro extremo, que o Lauren tem falado, esse outro extremo, aonde as pessoas que são sinceras aprendem, é assim que você se torna um profeta e profetiza assim. E eles acabam acreditando. Sim, e acredito que isso vem da ingenuidade do coração deles, se posso dizer isso. E a sinceridade, mas estão sinceramente errados e não estão discernindo, eu não acredito, o que de um ponto de vista bíblico e não tem as bases bíblicas, a fundação bíblica que diz para eles, não é bem por aí, isso não está certo, mas eles veem homens e mulheres também que caminham com o Senhor há mais tempo. Quem está falando para essas pessoas como profetizar não são adolescentes, são mais velhos, dizendo para eles, é assim que você se torna um profeta ou se torna um apóstolo e tal. É assim que a profecia acontece. Quando uma pessoa mais velha se levanta e diz, é assim que tem que fazer, as pessoas mais jovens, ou às vezes nem tão jovens assim, escutam com mais facilidade. Isso aí é verdade, mas acaba mal. Isso não acaba bem não, viu? Eu quero falar um pouco mais disso, nós não temos tempo nesse programa aqui. Eu não me preparei para falar disso, mas o que eu sei vale a pena mencionar, porque isso está infestando o país e está ferindo muita gente. O tempo acabou e não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.